Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Introdução. Filosofia. Eis uma palavra que, à primeira vista, não inspira confiança a muitos trabalhadores. Acham eles que um filósofo é uma criatura que não tem os pés na terra. Induzi-los a estudar filosofia, talvez pensem, é convidá-los a dar saltos em corda bamba, depois do que a cabeça ficará às tontas. A filosofia parece ser, assim, um jogo de ideias sem relação com a realidade. Jogo obscuro, privilégio de alguns iniciados, jogo provavelmente perigoso e não muito rendoso para quem vive do próprio suor. Um grande filósofo francês, Descartes, muito antes de nós, já condenava o jogo obscuro e perigoso a que alguns filósofos pretendiam reduzir a filosofia. Assim falava ele a respeito dos falsos filósofos, abre aspas, a obscuridade das distinções e dos princípios de que se servem é a causa de poderem falar de todas as coisas como se as soubessem e de sustentarem o que dizem contra os mais capazes e os mais sutis, sem que se tenha meios de os convencer. Por isso, tornam-se comparáveis a um cego que, para lutar sem desvantagens contra alguém que não é cego, levasse o adversário para o fundo de um subterrâneo muito escuro. Fecha aspas, Descartes, página 101. Não é nossa intenção levar o leitor para um subterrâneo muito escuro. Sabemos que a obscuridade é propícia aos golpes desleais. Há uma filosofia obscura e maléfica, mas há também, como já o afirmava o mesmo Descartes, uma filosofia clara e benéfica, aquela da qual Gorky dizia, abre aspas, seria erro acreditar que faço pouco da filosofia. Sou pela filosofia, mas por uma filosofia que venha de baixo para cima, da terra, dos processos de trabalho. Por uma filosofia que, estudando os fenômenos naturais, submeta as forças da natureza aos interesses do homem. Estou convencido de que o pensamento está indissoluvelmente ligado ao esforço. E não sou partidário do pensamento quando em estado de imobilidade, sentado, deitado. Fecha aspas. Gorky, 1, página 52. Esta introdução a estes princípios de filosofia tem por objeto definir a filosofia em geral, mostrar por que devemos estudá-la e, finalmente, indicar que filosofia devemos estudar. 1. O que é filosofia? Os gregos antigos, entre os quais se contam os maiores pensadores de que a história tem notícia, definiam a filosofia como o amor pelo saber. Era esse o sentido exato da palavra grega, da qual provém a palavra filosofia. Saber quer dizer conhecimento do mundo e do homem. Esse conhecimento permitia enunciar certas regras de ação, determinar certa atitude diante da vida. Sábio era o homem que agia em todas as circunstâncias de conformidade com tais regras, que por sua vez se baseavam no conhecimento do mundo e do homem. A palavra filosofia manteve-se desde aquela época por corresponder a uma necessidade. É, por vezes, tomada em diferentes sentidos, que se prendem à diversidade dos pontos de vista a respeito do mundo. Mas o sentido mais corrente da palavra é o seguinte: concepção geral do mundo da qual se pode deduzir certa forma de conduta. Um exemplo tomado da história da França ilustrará a definição. No século XVIII, os filósofos burgueses da França pensavam e ensinavam, baseados em conhecimentos científicos, que o mundo é conhecível e concluíam ser possível transformá-lo para o bem do homem. Muitos, como por exemplo Condorcet, autor do esboço de um quadro histórico dos processos do espírito humano, de 1794, concluíam que o homem é aperfeiçoável, que se pode tornar melhor, que a sociedade pode melhorar. Um século mais tarde, a grande maioria dos filósofos burgueses pensava e ensinava o contrário, que o mundo é inconhecível, que o fundo das coisas ocupa a nossa compreensão e nos escapará sempre. Daí a seguinte conclusão: é insensato querer transformar o mundo. É verdade, concordam eles,
que podemos agir sobre a natureza, mas é uma ação superficial, uma vez que o fundo das coisas está fora do nosso alcance. Quanto ao homem, ele é o que sempre foi, o que sempre será. Há uma natureza humana cujo segredo nos escapa. Por que, pois, quebrar a cabeça para melhorar a sociedade? Vemos que a concepção do mundo, ou seja, a filosofia, não é uma questão sem interesse, uma vez que duas concepções opostas levam a conclusões práticas também opostas. Com efeito, os filósofos do século XVIII queriam transformar a sociedade porque representavam os interesses e as aspirações da burguesia, classe então revolucionária que lutava contra o regime feudal. Quanto aos filósofos do século XIX, eles representavam, quer o soubessem ou não, os interesses dessa mesma burguesia, que já se havia tornado conservadora, transformada em classe dominante. Ela passa a temer a ascensão revolucionária do proletariado. Ela pretende, então, que nada há de ser mudado no mundo em que é dona do melhor quinhão. Os filósofos justificam tais interesses quando procuram desviar as pessoas de toda empresa que vise transformar a sociedade. Exemplo, os positivistas. Seu chefe, Auguste Comte, passa aos olhos de muitos como reformador social. Na realidade, está profundamente convencido de que o reinado da burguesia é eterno. Em sua sociologia, ignora as forças produtivas e as relações de produção, o que a condena à impotência. Os ecléticos, seu chefe, Victor Cousin, foi o filósofo oficial da burguesia. Ele justificou a opressão do proletariado e, principalmente, os fuzilamentos em massa em junho de 1848, em nome do verdadeiro, do belo, do bem, da justiça, etc. O bergsonismo. Bergson, a quem a burguesia exaltava por volta de 1900, isto é, na época do imperialismo, empregou todo o seu espírito para desviar o homem da realidade concreta, da ação sobre o mundo, da luta para a transformação da sociedade. O homem deve consagrar-se ao seu eu profundo, à sua vida interior. O resto não tem grande importância e, consequentemente, os que exploram o trabalho alheio podem dormir tranquilos. A mesma classe social, a burguesia francesa, teve, portanto, dois filósofos bem diferentes, num e no outro século, porque revolucionária no século XVIII, tornou-se conservadora e mesmo reacionária no século XIX. Nada de mais interessante do que a confrontação dos textos que se seguem. O primeiro data de 1789, ano da Revolução Burguesa. É de um revolucionário burguês, Camille Desmoulins, que, nestes termos, saúda os novos tempos. Abre aspas, Fiat, Fiat, vitoriosa a revolução, vai se operar a regeneração. Nenhum poder da terra poderá impedi-lo. Sublime efeito da filosofia, da liberdade, do patriotismo. Nós nos tornamos invencíveis. Fecha aspas. Citado por Albert Soubou em Un An de la Liberté, de 1950. Voltando ao texto, eis o outro texto, data de 1848. É de Thiers, homem de Estado burguês, que defende os interesses da classe que está no poder contra o proletariado. Abre aspas. Ah, se fosse como outrora, se a escola continuasse ainda mantida pelo cura ou pelo sacristão. Longe de mim opor-me à extensão das escolas aos filhos do povo. Peço formalmente coisa diferente desses professores leigos, muitos dos quais são detestáveis. Quero frades, ainda que, em outros tempos, pouca confiança eu tenha depositado neles. Quero de novo tornar poderosa a influência do clero. Quero que a ação do pároco seja decisiva, mais forte do que nunca, porque conto muito com ele para propagar a boa filosofia, que ensina ao homem que ele está aqui para sofrer, e não essa outra filosofia que, em oposição, diz, goza, porque estás aqui para realizar a tua felicidade. Se não a encontrares na situação atual,
Ataca sem medo o rico, cujo egoísmo te recusa o quinhão de ventura a que tens direito. Tirando do rico o supérfluo, garantirás teu bem-estar e o dos que estão na mesma situação que tu. Fecha aspas, fim da citação. Citado por Georges Gougnot, La Question Scolaire. Voltando ao texto, vê-se que Thiers interessa-se pela filosofia. Por quê? Porque a filosofia tem caráter de classe. É certo que, em geral, os filósofos não duvidam disso. Em toda concepção do mundo há um sentido prático. Favorece determinadas classes e serve outras. Veremos que o marxismo é também uma filosofia de classe. Enquanto o burguês revolucionário, Camille Desmoulins, via na filosofia uma arma a serviço da revolução, o conservador Thiers olhava como uma arma a serviço da reação social. A boa filosofia é aquela que convida o trabalhador a dobrar a espinha. Assim pensava o futuro fuzilador dos heróis da Comuna de Paris. 2. Por que devemos estudar filosofia? Hoje, os sucessores de Thiers, na França, como nos Estados Unidos, movem processos de opinião contra os marxistas. Eles gostariam de aniquilar não só os marxistas, mas também a sua filosofia. Assim, Thiers pretendia matar com os comunistas as ideias de progresso social. Por isso mesmo é que o dever dos operários e dos trabalhadores em geral deve ser opor a filosofia que serve aos exploradores, uma filosofia capaz de ajudar na luta contra esses mesmos exploradores. O estudo da filosofia importa, pois, e muito aos trabalhadores. Esta importância surge imediatamente quando o problema se coloca no terreno dos fatos. Os fatos são a situação cada vez mais dura que a política da burguesia, hoje classe dominante, impõe a todos os trabalhadores do país. Desemprego e vida cara, oportunidades recusadas aos jovens, investidas contra as leis sociais, contra o direito de greve, contra as liberdades democráticas, repressões, agressões armadas, notadamente o 14 de julho de 1953 em Paris. Colonização do país pelo imperialismo americano, a sangrenta e ruinosa guerra do Vietnã, reconstituição da Wehrmacht, etc. E os trabalhadores perguntam a si mesmos, como sair desta situação? A necessidade de saber por que as coisas são assim se torna cada vez mais geral, cada vez mais aguda. De onde vem o perigo de guerra? De onde vem o fascismo? De onde vem a miséria? Os trabalhadores de nosso país querem compreender o que se passa e querem saber como essas coisas podem ser mudadas. Não está, pois, bem claro que, se a filosofia é uma concepção do mundo, concepção que tem consequências práticas, é preciso que os trabalhadores que querem modificar o mundo tenham dele uma justa concepção? Além do mais, é preciso mirar bem para atingir o alvo. Admitamos que todos os trabalhadores pensem que a realidade é inconhecível. Assim sendo, estarão indefesos contra a guerra, o desemprego, a fome. Tudo o que acontecer será para eles ininteligível. Suportarão tudo como fatalidades. É justamente a esse ponto que a burguesia os quer levar. Além disso, a burguesia vale-se de todos os meios para difundir uma concepção do mundo que esteja de acordo com seus interesses. Assim se explica a profusão de ideias como esta. Sempre haverá ricos e pobres. Ou ainda, a sociedade é uma selva e o será sempre. Portanto, é cada um por si. Devora o outro e se não queres que ele te devore. Operário, procura conquistar as boas graças do teu patrão em detrimento dos teus companheiros de trabalho, ao invés de te unires a eles na defesa comum de vossos salários. Empregada, procura tornar-te amante do patrão e terás vida regalada. E os outros que se arranjam. Essas ideias são encontradas em quantidade em seleções do Reader's Digest, na imprensa sadia. É o veneno com que a burguesia quer corromper a consciência dos trabalhadores, do qual, por conseguinte, eles se devem defender. Esse veneno se encontra, entretanto, sob as mais diversas formas.
É assim que os trabalhadores que ainda leem o Franc Tireur compram, sem o saber, 15 francos de veneno por dia. Sem o saber, porque Franc Tireur tripudia, grita que isto vai mal e que ainda se há de ver isto e mais aquilo. Mas Franc Tireur evita dizer por que isto vai mal, evita mostrar as causas, principalmente se encarrega de impedir ou de desfazer a união dos trabalhadores. Essa união que é, precisamente, o único meio de sair do atual estado de coisas. Todas essas ideias provêm, em última análise, de uma concepção do mundo, de uma filosofia. A sociedade é inatingível. É preciso admiti-la tal como ela é, suportar-lhe a exploração ou então conquistar um lugarzinho a qualquer preço. Abre aspas, ora esta, para que procurar saber o porquê e o como das coisas que nos acontecem? A injustiça é cometida todos os dias e a força está acima do direito. Fecha aspas. Eis o que se pode ler em Superboy, uma das numerosas publicações que a burguesia destina aos filhos dos trabalhadores. Violência, desprezo pelo homem, é isso que, de fato, convém às necessidades da burguesia agressiva, para quem a guerra de conquista é atividade normal. É oportuno lembrar que Lenin dizia, em 1920, no terceiro congresso da Federação das Juventudes Comunistas da Rússia. Assim descrevia a sociedade capitalista. Abre aspas. A sociedade antiga baseava-se no seguinte princípio: ou roubarás o teu próximo, ou ele te roubará. Ou trabalharás em proveito de outro, ou é ele que trabalha em teu proveito. Ou és senhor de escravos, ou será tu mesmo o escravo. Compreende-se que homens educados nessa sociedade suguem com leite materno uma psicologia, hábitos e ideias de escravagistas, ou de escravo, de patrão, ou de empregado, de pequeno funcionário, de intelectual. Em resumo, de homem que não pensa senão em possuir aquilo que necessita, desinteressando-se pelos outros. Se exploro o meu pedaço de terra, não me devo preocupar com os outros. Se os outros têm fome, tanto melhor. Vender-lhes-ei mais caro o meu trigo. Se tenho o meu lugarzinho como médico, engenheiro, professor ou empregado, que me importa o próximo? Pode ser que, adulando os detentores do poder, procurando agradá-los, eu conserve meu lugar e consiga mesmo subir e tornar-me também um burguês. Fecha aspas. Fim da citação. É preciso, pois, fazer guerra sem tréguas, fora de nós e em nós mesmos, a essa velha filosofia, tão apreciada pela burguesia reinante, porque ela tem a seu favor, além da tradição e dos preconceitos, a grande imprensa, o rádio, o cinema. É preciso aceitar o convite de Barbus, que dizia, evocando a necessidade dessa luta constante contra as velhas ideias veneno, abre aspas, recomeçarás, se necessário, com magnífica honestidade. Barbus, fecha aspas. É preciso trabalhar para ter ideias novas que tragam consigo a confiança e não o desespero, a luta e não a resignação. Para os trabalhadores, isto não é uma questão secundária, é uma questão de vida ou de morte, porque eles não poderão se livrar da opressão de classe se não tiverem uma concepção do mundo que os leve a poder efetivamente transformá-lo. A propósito, em A Mãe, conta Gorky como, na Rússia dos czares, uma velha, até então resignada com tudo, sem esperança, torna-se uma revolucionária indômita, por haver compreendido, graças ao filho, combatente heróico do socialismo, as origens do sofrimento do povo, por haver compreendido que era possível pôr fim àquele estado de coisas. O estudo da filosofia não será inútil àqueles que lutam, que não se resignam. Efetivamente, só uma concepção objetiva do mundo lhes pode dar razão para lutar. Sem teoria justa, não há luta vitoriosa. Alguns creem que, para atingirmos um alvo, basta que as condições de êxito se realizem. Estão errados, porque é preciso ainda saber se essas condições estão se realizando. Quanto mais complicadas forem as situações, mais importante saber situar-se dentro deles. Essas observações são válidas
quando se trata da luta revolucionária, da luta pelo socialismo e pelo comunismo. Abre aspas, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, fecha aspas, dizia Lenin. Essas observações são válidas também para a luta por outros objetivos. Luta pelas liberdades democráticas, pelo pão, pela paz. Portanto, é por necessidade prática que devemos estudar filosofia, que nós devemos nos interessar pela concepção geral do mundo. Vejamos agora, mais de perto, qual a filosofia que nos permitirá conhecer o mundo e, por conseguinte, lutar pela sua transformação. 3. Que filosofia estudar? A. Uma filosofia científica, o materialismo dialético. Se quisermos transformar a realidade, natureza e sociedade, é necessário conhecê-la. É através das diversas ciências que o homem conhece o mundo. Assim sendo, apenas uma concepção científica do mundo pode convir aos trabalhadores na luta por uma vida melhor. Esta concepção científica, a filosofia marxista, é o materialismo dialético. Uma questão vem-nos, então, ao espírito. Que diferença existe entre ciência e filosofia? Não se identifica a segunda com a primeira. A filosofia marxista é, com efeito, inseparável das ciências, mas distingue-se delas. Cada uma das ciências, física, biologia, psicologia, etc., se propõe a estudar as leis próprias de um bem determinado setor da sociedade. O materialismo dialético tem, porém, um duplo objetivo. Primeiro, como dialética, estuda as leis mais gerais do universo, leis comuns a todos os aspectos da realidade, desde a natureza física até o pensamento, passando pela natureza viva e pela sociedade. As próximas lições abordarão o estudo dessas leis. Marx e Engels, fundadores do materialismo dialético, não fundamentaram, porém, a dialética em fantasia. Foi o progresso das ciências que lhes permitiu descobrir e formular as leis mais gerais, que são comuns a todas as ciências e que são expostas por sua filosofia. Segundo, como materialismo, a filosofia marxista é uma concepção científica do mundo, a única científica, isto é, a única que está conforme com o que ensinam as ciências. Ora, o que ensinam as ciências? Que o universo é uma realidade material, que o homem não é estranho a essa realidade, que pode conhecê-la e, pelo conhecimento, transformá-la, como provam os resultados práticos obtidos pelas diversas ciências. Abordaremos o estudo do materialismo filosófico nas lições 8ª, 9ª, 10ª e 11ª. O materialismo marxista não se identifica com as ciências, porque o seu objeto não é o aspecto limitado do real, que é o objeto das ciências, mas a concepção do mundo em seu conjunto, concepção que todas as ciências admitem implicitamente, ainda que os cientistas não sejam marxistas. Abre aspas, Engels, citação de Engels, a concepção materialista do mundo, diz Engels, significa simplesmente a concepção da natureza, tal como ela é, sem adicionamentos estranhos. Fecha aspas. Cada ciência estuda um aspecto da natureza, tal como ela é. A filosofia marxista é, porém, a concepção geral da natureza, tal como ela é. É, pois, ainda que não se identifique com as ciências, uma filosofia científica. Já dissemos que o materialismo dialético não se identifica com as ciências, mas acabamos de ver também que as ciências são necessariamente dialéticas, uma vez que não se podem constituir se desconhecerem as leis mais gerais do universo, e materialistas, uma vez que têm por objeto o universo material. O materialismo dialético é, pois, inseparável das ciências. Ele não pode progredir a não ser fundamentado nelas. Ele é a síntese delas. Em troca, ele as ajuda poderosamente, como teremos oportunidade de constatar. Além disso, ele se impõe a tarefa de criticar as concepções não científicas do mundo, as filosofias antidialéticas e antimaterialistas.
O materialismo histórico estende à sociedade os princípios do materialismo dialético, como veremos nas lições 15ª e 21ª. Materialismo dialético e materialismo histórico constituem o fundamento teórico do socialismo científico e, por conseguinte, do comunismo. Resumindo todas essas características, Stalin escreveu, abre aspas, o marxismo é a ciência das leis do desenvolvimento da natureza e da sociedade, a ciência da revolução das massas oprimidas e exploradas, a ciência da vitória do socialismo em todos os países, a ciência da edificação da sociedade comunista. Fecha aspas. B. Uma filosofia revolucionária, a filosofia do proletariado. É justamente por ser científica e, como tal, capaz de comprovar pelos fatos a prática verificando a teoria, que a filosofia marxista é, ao mesmo tempo, a filosofia do proletariado, a teoria do partido do proletariado, classe revolucionária, cujo papel histórico é vencer a burguesia, suprimir o capitalismo e constituir o socialismo. Voltaremos, na 14ª lição, a falar da importância dos laços que unem o proletariado ao marxismo. Convém, entretanto, pô-los em evidência desde já. Se efetivamente o proletariado aderiu à filosofia marxista, se assimilou e se a enriqueceu, é porque na luta para transformar a sociedade na qual é vítima, ele se impôs a tarefa de compreender essa sociedade, de estudá-la cientificamente. A burguesia, defendendo seus interesses de classe privilegiada, procura fazer esquecer que sua dominação repousa na exploração da força de trabalho. Ela nega a própria realidade da exploração capitalista porque reconhecer a realidade seria contrário aos seus interesses de classe. Volta cada vez mais as costas à verdade. Muito diferente é a posição do proletariado. Seu interesse de classe explorada, que quer sacudir o jugo, consiste em encarar o mundo de frente. A classe exploradora necessita de mentiras para perpetuar a exploração. A classe revolucionária necessita da verdade para acabar com a exploração. Tem necessidade de uma concepção justa do mundo para dar conta de sua tarefa revolucionária adequadamente. Ver o mundo de frente, nisto consiste o materialismo. Ver o mundo em seu desenvolvimento real, nisto consiste o materialismo dialético, sendo a dialética o estudo das leis que explicam o desenvolvimento da sociedade. Podemos, pois, dizer que, por ser filosofia científica, o materialismo dialético tornou-se a filosofia da classe revolucionária, da classe cujo interesse é compreender a sociedade para se libertar da exploração. O marxismo é a filosofia científica do proletariado. A. Idanov pôde dizer, abre aspas, o aparecimento do marxismo como filosofia científica do proletariado põe fim ao período antigo da história da filosofia, quando esta era ocupação de solitários, o apanágio de escolas compostas de pequeno número de filósofos e seus discípulos, fechados, divorciados da vida e do povo, estranhos ao povo. O marxismo não é uma escola filosófica dessa espécie. Ao contrário, aparece como um avanço sobre a filosofia antiga, uma vez que esta era o privilégio de alguns eleitos de uma aristocracia do espírito. Surge como o início de um período inteiramente novo, em que a filosofia se transforma em arma científica nas mãos das massas proletárias em luta pela própria emancipação. Fecha aspas, citação de Idanov. É esta a filosofia que estudaremos, porque, sendo científica, traz aos trabalhadores a luz que aclara a luta em que se empenham. Aos trabalhadores e não apenas aos proletários, uma vez que os trabalhadores manuais e intelectuais são os aliados do proletariado revolucionário e têm os mesmos interesses contra a burguesia capitalista. O estudo do marxismo, filosofia científica do proletariado, é tarefa de todos aqueles que, proletários ou não, desejam desfazer as mentiras propícias ao reinado da burguesia. Como toda ciência, a teoria marxista é acessível a todo homem,
qualquer que seja a sua classe. Um burguês pode ser marxista, desde que se coloque ao lado do proletariado, que se situe no ponto de vista do proletariado. O laço que une o marxismo ao proletariado permite-nos compreender que a filosofia marxista, filosofia do proletariado, é necessariamente uma filosofia de partido. O proletariado não pode, com efeito, vencer a burguesia sem um partido revolucionário que conheça a ciência das sociedades. Esta ideia já foi expressa por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. Lenin, por sua vez, disse: Marx e Engels foram, em filosofia, do começo ao fim, homens de partido. O mesmo aconteceu com seus melhores discípulos, principalmente com Lenin e com Stalin. 4. Conclusão. Unidade entre a teoria e a prática. Para os trabalhadores, e em particular para os proletários, o estudo da filosofia marxista não é um luxo, é um dever de classe. Não cumpri-lo é deixar o campo livre às concepções anticientíficas e reacionárias, de que se serve a opressão burguesa, é privar o movimento operário da bússola que o norteia. A burguesia teme a filosofia do proletariado e faz-lhe guerra por todos os meios. Durante décadas, afastou-a das universidades, na tentativa de extingui-la. Depois, como aumentasse a influência do materialismo dialético, ao mesmo tempo que crescia a autoridade da classe operária, foi necessário usar de astúcia. Os ideólogos burgueses mudaram de tática. Passaram a dizer: é claro que o marxismo, outrora, satisfazia. Hoje, porém, está superado. Daí as inúmeras tentativas de superação do marxismo. Significativo é que todas essas novas teorias passem por uma operação preliminar, a liquidação ou a falsificação das bases filosóficas do marxismo, a liquidação ou a falsificação do materialismo dialético. A burguesia obteve, nessa tarefa, a colaboração solícita dos chefes da social-democracia internacional. Na França, em particular, a ajuda de Léon Blum em A Escala Humana, de 1946, ele nega que o socialismo tenha necessidade de uma filosofia materialista, em oposição aos ensinamentos de Marx. E os chefes da Internacional Socialista se colocam abertamente sob as asas da religião. O marxismo, o materialismo dialético histórico, não é absolutamente necessário ao socialismo. A inspiração religiosa é para ele muito mais valiosa. Veremos que tais manobras conseguiram atrair a interdição sobre a luta de classe, isto é, sobre a revolução. Mas os silêncios e as falsificações em nada podem mudar a verdade do materialismo dialético e do materialismo histórico. Fatos são fatos. Por exemplo, presentemente, exasperam-se as controvérsias entre os diversos países capitalistas, embora reunidos em coalizão contra o país do socialismo. Os próprios capitalistas constatam essa situação que já havia sido prevista e descrita por Stalin em seu último trabalho, Os Problemas Econômicos do Socialismo na União Soviética. Trabalho esse que desenvolve e enriquece a teoria marxista. Os fatos aí estão: a vitória do socialismo, a implantação do comunismo na União Soviética, o impulso das democracias populares, os progressos dos partidos operários marxistas e leninistas são outras tantas provas da potência soberana da teoria marxista. E as filosofias burguesas apenas conseguem registrar e tentar justificar, sem explicar, a acentuação da crise geral do capitalismo. Há, entretanto, um ponto que não deve ser esquecido pelos que empreendem o estudo da filosofia marxista. Filosofia científica do proletariado revolucionário, o marxismo jamais separa a teoria, isto é, o conhecimento, da prática, ou seja, a ação. Marx, Engels e seus discípulos foram, ao mesmo tempo, pensadores e homens de ação. Foi, aliás, esta ligação orgânica entre a teoria e a prática que permitiu o enriquecimento do marxismo. Cada etapa do movimento revolucionário preparou novo avanço da teoria. Não é possível assimilar os princípios do marxismo se não houver participação na ação revolucionária, que põe em evidência
a fecundidade daquela teoria. Abre aspas, a teoria marxista-leninista não é um dogma, mas um guia para a ação. Fecha aspas. História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Fecha aspas. Fim do texto.